Fala, galera do Futebolista News! Preparem-se para a bomba que acaba de explodir no mundo do futebol. O Corinthians, o gigante do Parque São Jorge, acaba de fechar uma contratação que vai abalar as estruturas do futebol brasileiro e deixar os rivais tremendo de medo. Sim, meus amigos, o Timão trouxe para o seu elenco ninguém menos que Carlos Vinícius Alves Moraes, o centroavante que estava livre no mercado e que, aos 30 anos, chega para ser a nova estrela do Alvinegro. Isso mesmo, Carlos Vinícius, o matador, o homem-gol, o terror das defesas, agora é do Corinthians. E se você acha que isso é só mais uma contratação, prepare-se, porque os detalhes dessa negociação são de arrepiar. Vamos destrinchar tudo, com o máximo de detalhes, para você entender por que essa é, sem dúvida, a maior contratação da década. Vamos começar pelos detalhes da transferência, porque aqui a coisa é digna de um filme de suspense. Carlos Vinícius estava sem clube, livre no mercado. Mas não se engane, isso não significa que foi fácil trazê-lo para o Corinthians. Muito pelo contrário. O jogador era cobiçado por diversos times, tanto no Brasil quanto na Europa. Mas o Timão, com uma estratégia digna de um checkmate, conseguiu fechar o negócio debaixo do nariz de todos. E o melhor, sem pagar um centavo de transferência. Isso mesmo, zero, nada, nadinha. Graças a questões contratuais, Carlos Vinícius chegou de graça ao Corinthians. Mas como isso foi possível? Bem, os bastidores dessa negociação são cheios de reviravoltas e segredos que vamos revelar agora. Segundo fontes exclusivas do Futebolista News, a diretoria do Corinthians estava monitorando a situação de Carlos Vinícius há meses. O jogador, que teve uma passagem marcante pela Europa, estava em fim de contrato com seu último clube e, por uma série de desentendimentos e cláusulas contratuais mal resolvidas, acabou ficando livre no mercado. Mas não pense que foi simples assim. Outros clubes estavam de olho e o Corinthians teve que agir rápido e com inteligência. Houve reuniões secretas, ligações no meio da noite e até mesmo um encontro escondido em um hotel de luxo em São Paulo, onde os dirigentes do Timão se reuniram com os representantes do jogador para selar o acordo. Dizem que a pressão foi tanta que, em determinado momento, um dos dirigentes teve que fingir uma viagem de negócios para despistar a imprensa e os olheiros de outros clubes. Foi uma verdadeira operação de guerra para garantir que Carlos Vinícius vestisse a camisa alvinegra. E o salário? O salário! Aqui vem outra surpresa. Carlos Vinícius aceitou um salário considerado baixo para os padrões de um jogador do seu calibre. Isso mesmo, ele topou receber menos do que poderia em outros clubes, tudo para realizar o sonho de jogar no Corinthians. Segundo informações, o contrato é de 2 anos, com opção de renovação por mais um, e o salário gira em torno de R$500 mil por mês, o que, para um jogador que já brilhou na Europa, é uma pechincha. Mas não se engane, há bônus por desempenho que podem fazer esse valor disparar. Por exemplo, há uma cláusula que garante um bônus de R$1 milhão se o jogador marcar 20 gols na temporada, e outro de 2 milhões se o Corinthians conquistar o título brasileiro ou a Libertadores. Além disso, há metas individuais e coletivas que podem render ainda mais ao jogador, como R$500 mil por 10 assistências na temporada, R$800 mil se ele for eleito o melhor jogador do campeonato, e até mesmo um extra de R$1,5 milhão se o Timão chegar à final de um torneio internacional como ele, o artilheiro. Ou seja, Carlos Vinícius está motivado a fazer história no Timão, e o Corinthians montou um contrato que é um verdadeiro incentivo para ele brilhar em campo. Mas não para por aí. As cláusulas desse contrato são de tirar o fôlego. Além dos bônus por desempenho, há uma cláusula de liberação especial. Se um clube europeu oferecer mais de 10 milhões de euros por ele nos primeiros 18 meses, o Corinthians pode negociá-lo, mas só se o jogador concordar. E tem mais. Há uma multa rescisória astronômica para clubes brasileiros, estipulada em R$100 milhões, para garantir que nenhum rival tire o craque do Timão tão cedo. E para completar, o contrato inclui uma cláusula de fidelidade. Se Carlos Vinícius cumprir os 2 anos iniciais e aceitar a renovação por mais um, ele ganha um bônus extra de R$3 milhões como prêmio por sua lealdade ao clube. É um acordo que mostra o
quanto o Corinthians está investindo no futuro com esse jogador, mas também o quanto eles confiam que ele vai entregar resultados imediatos. Agora, vamos falar da história desse craque. Carlos Vinícius Alves Moraes nasceu em Bom Jesus das Selvas, no Maranhão, uma cidade pequena onde o futebol era a principal paixão dos jovens. Desde cedo, ele mostrou que tinha algo especial. Com 14 anos, já chamava a atenção nos campinhos de terra da região, marcando gols de todos os jeitos, de cabeça, de voleio, de fora da área. Foi então que ele foi descoberto por olheiros e levado para as categorias de base do Palmeiras, onde começou a moldar seu talento. Mas o caminho não foi fácil. Carlos Vinícius teve lesões, concorrência e até mesmo momentos de dúvida, mas sua determinação o levou adiante. Em 2017, ele deu o primeiro grande passo na carreira, ao se transferir para o futebol português, começando pelo Real Sport Clube, um time pequeno, onde ele marcou 10 gols em 15 jogos, mostrando que estava pronto para voos maiores. Foi em 2018 que o mundo começou a prestar atenção de verdade. Carlos Vinícius assinou com o Rio Ave, ainda em Portugal, e fez uma temporada de tirar o chapéu. 14 gols em 20 jogos, com atuações que deixaram os torcedores boquiabertos. Esse desempenho chamou a atenção do Napoli, da Itália, que o contratou em 2018, mas logo o emprestou para o Mônaco, na França. No Mônaco, ele não teve muitas chances, mas mesmo assim deixou sua marca com gols importantes em jogos de Copa. Foi então que veio o grande momento da sua carreira. Em 2019, ele foi contratado pelo Benfica, um dos maiores clubes de Portugal. E aí, meus amigos, ele virou uma lenda. Na temporada 2019-2020, Carlos Vinícius foi o artilheiro do campeonato português, com 18 gols em 32 jogos, além de 5 assistências. Ele foi peça-chave na conquista da Supertaça de Portugal e ganhou o apelido de Rei da Área, por sua capacidade de estar sempre no lugar certo, na hora certa. Seus números impressionaram tanto que ele foi convocado para a Seleção Brasileira em 2020, onde jogou amistosos e mostrou seu talento ao lado dos maiores craques do país. Depois do Benfica, Carlos Vinícius foi para a Premier League, a liga mais competitiva do mundo. Primeiro, assinou com o Tottenham, onde foi companheiro de astros como Harry Kane e Son Heung-min. Apesar de não ser titular absoluto, ele brilhou na Liga Europa, marcando 6 gols em 9 jogos e mostrando que podia competir no mais alto nível. Em seguida, foi para o Fulham, onde teve mais espaço e se tornou um dos pilares do time. Na temporada 2022-2023, ele marcou 10 gols e deu 4 assistências, ajudando o Fulham a se manter na elite do futebol inglês. Sua passagem pela Europa foi um verdadeiro teste de fogo, e ele provou que tem qualidade, experiência e mentalidade para brilhar em qualquer lugar do mundo. Mas como é o estilo de jogo desse cara? Vamos detalhar tudo. Carlos Vinícius é o típico centroavante matador, aquele que vive para o gol. Com 1,90 m de altura e um físico imponente, ele é um monstro no jogo aéreo, ganhando quase todas as disputas de cabeça. Seu posicionamento na área é cirúrgico. Ele sabe exatamente onde estar para finalizar cruzamentos e aproveitar rebotes. Além disso, ele tem um chute poderoso com as 2 pernas, capaz de acertar o ângulo de longe ou fuzilar o goleiro de perto. Mas não é só força bruta. Carlos Vinícius tem uma técnica surpreendente para um jogador do seu tamanho. Ele segura a bola como poucos, fazendo papel de pivô para os companheiros e tem um controle de bola que permite dribles curtos e jogadas de efeito quando necessário. Comparado a craques como Adriano Imperador, pela força física, e até Ronaldo Fenômeno, pela capacidade de decidir jogos, ele é um jogador completo. Claro, ninguém é perfeito. Alguns críticos dizem que ele pode ser um pouco lento em transições rápidas, o que às vezes o deixa fora de jogadas de contra-ataque. Além disso, ele não é o tipo de centroavante que volta muito para marcar ou participa intensamente do jogo fora da área. Mas isso é um problema? Não para o Corinthians. O Timão tem um elenco que pode compensar essas características com médias criativos e pontas velozes, permitindo que Carlos Vinícius foque no que faz melhor, colocar a bola no fundo do gol. Ele vai dominar as bolas paradas, seja em escanteios, faltas laterais ou cruzamentos, usando sua altura e força para superar qualquer zagueiro.
Além disso, sua presença física vai abrir espaços para os companheiros, já que os defensores adversários vão ter que dobrar a marcação nele. E tem mais. Sua experiência vai ser um guia para os jovens do elenco, que vão aprender com um jogador que já enfrentou os melhores do mundo. É o encaixe perfeito para um time que quer ser campeão. Mas o que tudo isso significa? Vamos ao ponto principal. Essa contratação muda tudo. O Corinthians já era um dos favoritos para a próxima temporada, mas agora, com Carlos Vinícius, ele se torna o time a ser batido. Os rivais que se preparem porque o Timão está vindo com força total. Essa não é só uma contratação, é uma declaração de guerra, um aviso para o Brasil e para o mundo de que o Corinthians voltou para o lugar que nunca deveria ter saído, o topo. Carlos Vinícius não é apenas um jogador, ele é o estopim de uma revolução no Parque São Jorge, o homem que vai carregar o Timão de volta à glória. O futebol brasileiro não será mais o mesmo depois disso, e a fiel torcida já está contando os dias para ver seu novo